Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 17. Capítulo 169. No mar calmo e tranquilo, o sonho sem fim se movia lentamente. Tomoya estava sentado na recepção tomando chá, King estava levantando pesos em silêncio no canto, e Aqua e Miao estavam pescando com cana no convés. Como de costume, o navio exalava uma atmosfera tranquila e relaxada, como se eles não fossem criminosos notórios, sendo caçados. Tomando um gole do chá feito com água benta de Aqua, os olhos de Tomoya ficaram sérios enquanto ele começava a planejar o próximo passo. Primeiro, ele revisou profundamente os companheiros que havia convocado. Uma deusa estúpida com poderes incríveis, mas amaldiçoada pela má sorte, um jogador frágil cuja única utilidade eram suas habilidades de jogo, um Pokémon antagônico que servia como alimento de emergência e uma inocente garota dragão que coloca tudo o que pega na boca. Cada um parecia menos confiável que o outro. O próximo requisito para o Poço dos Desejos eram 3 frutas do diabo e um Poneglyph vermelho. Para se fortalecer rapidamente, a escolha ideal seria a Ilha dos Homens Peixe, onde um Poneglyph vermelho poderia existir. Com Aqua a mergulhar nas profundezas do mar não seria um problema, e eles não precisariam retornar a Sabaldi para se revestir. No entanto, se a Ilha dos Homens Peixe não tivesse o Poneglyph, eles teriam que se aventurar no turbulento Novo Mundo, considerando que seus companheiros ainda não eram confiáveis o suficiente, especialmente a deusa encrenqueira, e a grave falta de forças aliadas. Tomoya decidiu adiar a viagem para a Ilha dos Homens Peixe. Ele planejou interagir primeiro com alguns dos 7 Shichibukais na primeira metade da Grand Line, permitindo que Aqua reunisse mais poder de fé e dando tempo para Kana se adaptar completamente ao mundo pirata antes de seguir para a Ilha dos Homens Peixe e o Novo Mundo. Ao mesmo tempo, ele mesmo poderia treinar o recém-despertado aqui do conquistador do arquipélago de Sabaldi. Afinal, a segunda metade da Grand Line era dominada pelos 4 imperadores. Ter mais técnicas nunca seria demais. O segredo era ser firme e cauteloso. Assim, o alvo atual ficou claro. O Shichibukai mais próximo de Sabaldi era aquele que residia no Triângulo do Diabo, no Thriller Bark, Gekko Moria. Espero que neste momento Moria não tenha se degenerado completamente em um otaku gordo, inútil e sem ambição, murmurou Tomoya. Afinal, ele ousara invadir o país de Wano e lutar contra o jovem Kaido. Seu desempenho não deveria ser tão decepcionante quanto seria 10 anos depois. Além do próprio Moria, outro motivo crucial para ir ao Thriller Bark era que o nebuloso e escondido Triângulo do Diabo seria um bom lugar para se esconder e evitar o calor de matar um dragão celestial e sua subsequente grande recompensa. Tomoya não era do tipo que gostava de exibicionismo desnecessário. Enquanto ele pensava, ouviu o som de passos vindos do convés. Olhando para cima, ele viu Aqua e Kana descendo as escadas correndo em direção à área de jantar. Tomoya, há um navio pirata com uma figura de proa em forma de cobra se aproximando rapidamente de nós. Aqua gritou. Após o incidente com o jornal, Tomoya os instruiu severamente a serem particularmente cautelosos com navios que se aproximassem, especialmente aqueles com bandeiras piratas. Aqueles caçadores de recompensas sanguinários atacariam como moscas ao sentir o cheiro de sangue, mesmo que eles próprios não fossem tão poderosos. Neste mundo, piratas eram sinônimo de loucura e brutalidade, longe dos aventureiros romantizados. Eles não deviam ser subestimados. Ao ouvir isso, Tomoya largou a xícara de chá e seus olhos brilharam em vermelho. Com a Ki de observação se espalhando como ondas invisíveis, ele rapidamente focou no grande navio pirata que se aproximava deles. Entendo. Aqua, prepare-se para receber nossos convidados. Após confirmar a aura das pessoas no navio pirata, Tomoya se levantou calmamente. Embora um pouco estúpida, Aqua rapidamente entendeu o que ele queria dizer e riu. Entendi. Tomoya administra um restaurante, certo? Mas eu não tenho uma roupa de empregada para receber os convidados. Kana olhou para baixo, suas sobrancelhas delicadas franzidas de preocupação. Mesmo com sua tenra idade, ela era muito atenciosa e queria ajudar Tomoya, que a alimentou e lhe deu poder. Ah? Kana, quem te deu a ideia de usar uma roupa de empregada para receber convidados? Enquanto ela falava, os olhos de Aqua estavam cheios de desdém enquanto ela olhava diretamente para Tomoya, revelando trajes de empregada e coisas assim. Kana ainda era uma criança. Não me olhe assim, idiota. Eu não ensinei isso a ela, disse Tomoya, impotente, abrindo as mãos. Sentindo-se magoado pela suposição de Aqua de que ele era um pervertido, ele acrescentou. Kana, não foi Tomoya quem disse isso. Com grandes olhos cheios de confusão, Kana inclinou a cabeça e perguntou a Aqua. Então o que Kana deve fazer? Ficou claro que ela realmente queria contribuir. Ao mesmo tempo, ela realmente queria se estabelecer como líder da equipe. Ser chamada de pequena e por uma deusa da água digna teria rendido a qualquer outra pessoa uma bronca de Aqua. Mas quem poderia culpar Kana por ser super fofa? Então, a normalmente mal-humorada Aqua pacientemente cerrou o punho e socou o ar. Ao lidar com piratas, use o punho mais forte. Ao ouvir isso, Kana imediatamente tirou um pequeno caderno e uma caneta de rascunho de trás da saia e deitou-se no chão, tomando nota seriamente. Tomoya. Ele se perguntou de onde esse idiota tirou a confiança para acusar os outros de ensinar ideias ruins. Ele se aproximou, agachou-se, deu um tapinha na cabeça de Kana e corrigiu. O que a deusa idiota disse só se aplica se você sentir perigo, ok? Kana assentiu vigorosamente.
Ei, seu esperto, você disse isso em voz alta. Você expressou seus pensamentos diretamente. Aqua, com sua audição aguçada, imediatamente captou as palavras e caminhou furiosa até ele, agarrando o colarinho de Tomoya e sacudindo. A propósito, você parece ter me chamado de idiota antes, né? Seu babaca. Um mero discípulo de alto nível, ousando tratar um nobre e sagrado. Quando ela estava prestes a começar seu discurso, Miau, segurando um monóculo, desceu correndo do convés. Os piratas chegaram, Miau. Assim que as palavras, ditas com o sotaque peculiar de Miau, saíram, o som de um grande navio avançando pelas ondas ecoou do lado de fora. Um navio de 2 mastros, várias vezes maior que o Sonho Sem Fim, parou lentamente. Após a descida de uma prancha de madeira, os piratas se alinharam perfeitamente na entrada do refeitório. Um tapete vermelho brilhante foi estendido, e o capitão pirata caminhou sobre ele com passos firmes. Essa grande entrada foi um tanto exagerada, mesmo entre os piratas que Tomoya conheceu. Assim que ele entrou e viu Tomoya, a arrogância do capitão pirata desapareceram, substituídas por uma expressão de admiração e excitação quando ele exclamou: "Ah, Lorde Tomoya, você é realmente o Tomoya que matou um dragão celestial?" Capítulo 170. Observando o homem musculoso entrar no restaurante de joelhos, os olhos de Tomoya permaneceram calmos, sem revelar nenhuma emoção específica. Pela enorme tatuagem de cobra no braço do homem e pela bandeira em forma de cabeça de cobra no navio pirata de 2 mastros do lado de fora, foi fácil determinar a verdadeira identidade do homem. Capitão dos piratas da Cobra Negra, Mamba Negra Gino Bailey, com uma recompensa de 73 milhões de belis. Assim como os outros, ele foi mais uma supernova desta era. No entanto, diferente dos outros, esse cara era conhecido por seus métodos brutais e falta de resultados, causando medo entre os civis da ilha. "O que será que uma supernova que massacrou um reino quer de mim?" perguntou Tomoya calmamente. "Você realmente sabe meu nome?" Ao ver que Tomoya o reconheceu, o rosto de Gino Bailey, coberto de cicatrizes, revelou uma expressão de imensa excitação. "É realmente uma honra para mim. Comparado ao seu ato de matar dragões celestiais em público, minhas pequenas escaramuças não são nada." Após uma breve pausa, Bailey, ainda de joelhos, olhou para cima e gritou: "Por favor, aceite-me como seu seguidor. Deixe os piratas da Cobra Negra se juntarem ao Sonho Sem Fim. Por favor, Tomoya-sama." Um grupo de subordinados piratas de aparência feroz atrás dele se ajoelhou, olhando para Tomoya com uma mistura de reverência e excitação. De fato, a cena parecia bastante espetacular. "Levante-se primeiro." Tomoya acenou com a mão indiferentemente, aparentemente nada surpreso com a situação. Não muito longe dali, Aqua estava deitada no sofá curvada, comendo frango frito com cana. Miau piscou silenciosamente, olhando para Tomoya com uma expressão hesitante. No canto, King largou o halter e franziu a testa e olhou para os piratas que se levantavam lentamente do chão. Por algum motivo, ele sentiu que algo estava errado. Depois de olhar ao redor, seus olhos finalmente pousaram no descontraído Aqua. Em circunstâncias normais com a personalidade da Aqua, ela não deveria correr com os panfletos da Igreja da Aqua para recrutar esses novos membros? Ele identificou a fonte da discrepância. Como segundo companheiro com quem ele passou mais tempo, King adquiriu uma compreensão bastante profunda de Aqua, a deusa da água. Tomoya não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou até o sofá, sentou-se, cruzou as pernas e pegou o refrigerante de um Aqua perplexo, tomando um gole antes de dizer calmamente: "Somos apenas operadores comuns de restaurantes no mar e atualmente não temos planos de recrutar seguidores. Então, sinto muito, mas você deveria retornar para onde veio." Apesar das informações que ele havia reunido através do Aqui de observação, ele não aceitaria esse grupo de piratas. Se fossem os temíveis piratas Kuja, conhecidos por sua força e ferocidade, ele poderia ter considerado isso. Mas esse grupo com segundas intenções? De jeito nenhum. Bailey ficou visivelmente surpreso com a rejeição. Rapidamente pegou um cartaz de procurado que havia preparado e com uma expressão determinada disse: "Por favor, Tomoya-sama, eu sou forte e posso ajudar a compartilhar alguns dos seus fardos." Os subordinados piratas ao redor se manifestaram para apoiá-lo. Ao ver Tomoya bebericando sua cola com indiferença, Bailey cerrou os dentes com uma expressão de dor no rosto e continuou: "Para ser sincero, eu já fui escravo dos dragões celestiais. Há muito tempo eu queria acabar com aquela escória. Dessa perspectiva você é meu ídolo. Por favor, deixe-me acompanhá-lo." Ele presumiu que Tomoya estava cauteloso com eles, então revelou suas motivações. Tomoya apenas olhou para ele e continuou ignorando o palhaço. Percebendo a firme rejeição de Tomoya, os olhos de Bailey mudaram de direção e ele acrescentou: "Se você realmente não quer nos aceitar, pelo menos deixe-nos fazer uma refeição aqui para mostrar nossa gratidão. Você poderia ter dito isso desde o começo." Todos, mãos à obra, Tomoya bateu palmas, gesticulando para seus companheiros. Surpreendentemente, o primeiro a reagir foi o normalmente preguiçoso Aqua. Com um leve sorriso nos lábios, ela foi até o balcão para pegar os cardápios. Miau serviu chá aos piratas sentados, e King trouxe alguns petiscos de amendoim. Kana olhou para a cena movimentada, seus pequenos pés calçados com meias se apertando sem saber o que fazer. "Kana, me ajude com os hashis, Miau." Miau, vendo o desconforto de Kana, acenou com a pata para ela. Embora não fosse necessário, e apesar de Kana comer seus preciosos rascunhos de design, Miau ainda demonstrou bondade fraternal. Afinal, ele era um vilão adorável.
Satisfeito, Tomoya assentiu e foi até a cozinha preparar a comida. Com a riqueza da cidade dourada de Skipieia, eles não precisavam do negócio de restaurantes para ganhar dinheiro. Como eles eram livres e os piratas diziam ser seus fãs, cozinhar alguns pratos não era um problema. O motivo mais importante era que Aqua não podia perder a oportunidade de ganhar dinheiro. Enquanto os pratos perfumados eram servidos, Bailey e seus piratas começaram a devorar a comida. Durante a refeição, Bailey repetidamente sugeriu a ideia de se juntar a eles, mas Tomoya o rejeitou firmemente em todas as ocasiões. Tomoya-sama, se nossa presença for realmente muito trabalhosa, então, pelo menos, por favor, compartilhe uma bebida conosco para demonstrar nossa gratidão. Levantando-se após a refeição, Bailey fez seu apelo final. Assim que ele falou, um subordinado pirata se aproximou com 2 barris de vinho. Vinho fino. A menção ao álcool imediatamente animou a deusa alcoólica residente. Depois de sentir o aroma rico através da tampa, ela se lançou sobre os barris de vinho. Nada era mais importante do que desfrutar abertamente de um bom vinho, mesmo que ela tenha percebido a malícia oculta nos piratas quando eles chegaram. Isso explicava a confusão anterior de King. Mas antes disso, você precisa pagar a conta. Serão 8 milhões de belis, sorriu Tomoya. Diferentemente de seus negócios honestos anteriores, eles agora eram criminosos notórios em fuga. Extorquir eles não era um fardo moral pesado. Sim, a bússola moral flexível de Tomoya havia baixado mais uma vez. O quê? 8 milhões? Você? Bailey quase pulou com a quantia, sua boca se contraindo violentamente. Sua comida vale tanto assim? Reprimindo sua reação instintiva, ele sinalizou aos seus subordinados com um olhar. Como uma supernova causando ondas na Grand Line, eles podiam pagar essa quantia. Este é o vinho do Mar do Oeste, Tomoya-sama, e estimados convidados, deixem-me brindar primeiro. Depois de pagar a conta, Bailey levantou sua tigela de vinho Mar do Oeste e bebeu tudo de uma vez. Dada a atmosfera, recusar-se a beber seria indelicado. Tomoya pensou por um momento, depois aceitou o vinho oferecido por Bailey, bebendo de um só gole. Ao mesmo tempo, King e Miao pegaram as tigelas de água e beberam também. Kana, com os olhos arregalados, pegou um copo de refrigerante. Bailey e seus piratas observaram enquanto Tomoya e seus companheiros esvaziavam suas tigelas, revelando seus verdadeiros rostos sinistros e mostrando suas presas. Aquelas eram presas realmente venenosas. Você realmente bebeu o vinho misturado com o veneno do capitão. Quem imaginaria que as pessoas que ousavam matar dragões celestiais seriam tão tolas e sem cérebro? Em meio às risadas zombeteiras dos piratas, os músculos de Bailey se contorceram e se esticaram, e escamas pretas de cobra brotaram de seu corpo alongado. Sob seus olhos venenosos e cruéis, como os de uma cobra, havia 2 presas afiadas e curvas. Ele comeu a fruta da cobra, forma mamba negra. Transformado, o corpo de Bailey cresceu várias vezes, e sua cabeça triangular sibilou, olhando arrogantemente para Tomoya e seus companheiros. Meu veneno é potente o suficiente para derrotar até os 4 imperadores. Quanto mais você lutar, mais rápido ele agirá. Tomoya-sama, entregue sua cabeça que vale 300 milhões. Zarp, antes que Bailey pudesse terminar de se gabar, um forte raio o atingiu do céu, atingindo seu corpo de cobra com precisão. No relâmpago ofuscante, Tomoya, que acabará de se levantar, disse calmamente. Desculpe, mas já cansei de ouvir. Capítulo 171. Mesmo antes dos piratas da Serpente Negra aparecerem, Tomoya já havia usado suas ondas eletromagnéticas combinadas com o Aqui de observação para capturar o plano de Bailey e sua tripulação de fingir se render e então reivindicar a recompensa. Tendo consumido recentemente a Goro no Mi, ele ainda não conseguia atingir a facilidade com que Enel conseguia ouvir os sons detalhados de toda a Ilha do Céu, mas conseguia ter uma ideia aproximada. Em outras palavras, o plano de Bailey estava fadado ao fracasso desde o início. Essa coleta de inteligência superior é uma das razões pelas quais a Goro no Mi é considerada uma das habilidades mais invencíveis. A razão pela qual Tomoya não agiu imediatamente foi porque ele queria que Kana, que tinha acabado de se juntar a eles, tivesse um gostinho dos perigos e traições do mundo pirata. No entanto, ao ver a pequena Loli roubando frango frito da mesa com seu comportamento fofo e ganancioso, seus esforços não parecem ter dado muito resultado. Talvez, aos olhos de Kana, o mais preocupante não fosse o comportamento insidioso de Bailey, mas sim se a cobra crocante e macia atingida pelo raio poderia ser comida. O quê? O vinho estava envenenado, Miau? Miau mostrou uma expressão de compreensão tardia e horror. Embora sua intuição aguçada tivesse notado algo estranho em Bailey e seus piratas, ele se acalmou depois de ver Tomoya e Aqua bebendo vinho. Não se preocupe, Miau. Quando lhe entreguei o vinho, a deusa onipotente já havia purificado o veneno. Aqua pressionou seu amplo peito com uma mão, estufando orgulhosamente com um olhar presunçoso. A deusa boba raramente era inteligente por uma vez na vida. Na verdade, não foi totalmente culpa dela. Embora Bailey e seus piratas tivessem escondido bem sua malícia aos olhos da deusa, sua profunda malícia parecia uma névoa negra, clara como o dia. Essa também foi a raiz da confusão anterior de King sobre o motivo de Aqua não ter corrido até lá com um panfleto de recrutamento como ela costumava fazer. Até mesmo a deusa tola e benevolente não conseguiu engolir isso, mostrando quão intensa era a malícia de Bailey e sua tripulação. Ufa, entendi. Não é de se espantar que o vinho não tenha gosto, Miau. Miau deu um suspiro de alívio e sua tensão se dissipou. Ao ouvir isso, Aqua arregalou os olhos, coçou a cabeça e mostrou um olhar incrédulo em seu rosto bonito e claro. Não pode ser.
Lembro que deixei um pouquinho do sabor original. Ao ver a expressão perplexa da deusa, Tomoya silenciosamente retirou seu elogio interno anterior à sua recém-descoberta inteligência. Veredito: esta deusa não tem salvação. Nesse momento, Miao, percebendo o que havia acontecido, olhou bruscamente para King, que também havia bebido o vinho envenenado. King ficou ali calmamente, com uma expressão imperturbável que exalava um ar de confiança. Tudo isso estava dentro das suas expectativas? Comparado ao Rei Sama, eu ainda sou muito fraco, Miao. Miao sentiu-se profundamente envergonhado. Do outro lado, os piratas da Cobra Negra, lançados no caos pela queda do raio, olhavam para o grupo do restaurante marítimo, que nem se dava ao trabalho de cumprimentá-los, continuando com suas palhaçadas. Bailey, coberto de escamas enegrecidas, não conseguiu mais se conter e cuspiu uma baforada de fumaça com cheiro de carne grelhada. Vocês, seus desgraçados, estão me subestimando. Eu sou a Mamba Negra com uma recompensa de 73 milhões de belis. Como um supernova que se destacou entre os novos piratas daquela era, e um usuário de fruta animal com um corpo resistente e resistente. Um único raio não foi suficiente para matá-lo. O que Bailey não conseguia aceitar era que, apesar de seu rugido alto, Aqua ainda estava discutindo com Miao e King sobre a purificação do vinho envenenado. Até o dono do restaurante, Tomoya, cutucou a orelha com indiferença. Esse flagrante desrespeito deixou o geralmente arrogante Bailey furioso. Quando ele estava prestes a atacar, uma figura pequena e fofa de repente apareceu em seus olhos de serpente vermelho sangue. Seguindo o cheiro de carne grelhada, Kana se aproximou dele sem perceber. Esses caras são muito mais assustadores do que eu imaginava. Enfrentá-los de frente é morte certa. Mas essa pequena não aparece nos cartazes de recompensas. De qualquer forma, ela é uma fraca. Rapidamente recuperando a compostura, um brilho maligno brilhou nos olhos de Bailey. Sua longa e poderosa cauda preta disparou, envolvendo firmemente o elo mais fraco e mantendo-a refém. Ha. Que sorte, ela está vindo direto para mim. Após capturar seu alvo, Bailey ficou ainda mais convencido de seu julgamento, exibindo um sorriso triunfante com suas presas venenosas. Com este trunfo, ele agora tinha um refúgio seguro e podia retornar para se vingar. Talvez ele ainda estivesse atordoado pelo raio, mas Bailey, que agora ria muito, não percebeu a expressão inocente de Kana. Seus grandes olhos piscando sem nenhum sinal de dor ou pânico por estarem fortemente amarrados. Os subordinados piratas rapidamente se reuniram em volta do capitão, pensando que enquanto permanecessem perto da garotinha, Tomoya e sua tripulação não ousariam atacar. Nada poderia ser mais seguro do que isso. Ei, é melhor você largar Kana, senão não posso garantir o que vai acontecer, avisou Tomoya com genuína preocupação. Ele está desesperado. Aquele Tomoya raio do mal extremo, já está desesperado, furioso de impotência. Os piratas, interpretando mal o aviso bem intencionado de Tomoya como uma ameaça vazia, zombaram. Capitão, não dê ouvidos a ele. Com esse pequeno em nossas mãos, eles não ousarão fazer nada conosco. Sim, não me deixe ir de jeito nenhum. Tomoya de bom coração. Até mesmo Aqua e os outros, atraídos pela crise repentina, agora observavam com os olhos arregalados. Observando os piratas cujo moral havia subitamente aumentado. Tendo testemunhado o poder destrutivo de Kana em primeira mão, eles não conseguiam entender por que esses tolos arriscariam suas vidas daquele jeito. Tentar sequestrar Kana. Você poderia pelo menos considerar sequestrar Miao, pensou Aqua, contendo o riso. Percebendo essa má vontade, os bigodes de Miao se contraíram com uma sensação de ofensa. Apesar de sua pálpebra direita tremer loucamente, Bailey não teve o luxo de refletir sobre a origem de seu desconforto. Ele só queria sair do perigoso restaurante marítimo o mais rápido possível. Assim, com Bailey na liderança, os piratas cruéis cercaram Kana cuidadosamente, deixando lentamente o restaurante e recuando em direção ao seu navio pirata. Tomoya os deixou ir, perguntando-se internamente por que Kana ainda não havia agido. Mais recentemente, ele havia dito especificamente a ela que se ela se sentisse ameaçada, poderia retaliar com os socos mais brutais, até mesmo contra clientes. Espere. Ameaçado? Percebendo o ponto principal, Tomoya olhou para Kana, ainda com uma expressão inocente, sendo levada a bordo do navio pirata. Ah, é isso. Aos olhos de Kana, esses piratas não representavam nenhuma ameaça, não reunindo, portanto, as condições para que ela agisse. Kana-chan, você é muito obediente. Tomoya suspirou, colocando a mão na testa antes de gritar ao longe. Kana, eles são nossos inimigos agora, não clientes do restaurante, então não tem problema nenhum em socar todos eles. Socar todos eles? Essa menininha sem peso? Ao ouvir isso, Bailey, em forma de cobra, ficou momentaneamente atordoado. Antes que ele pudesse assimilar o significado, ouviu-se um alto boom. Um soco aparentemente leve acertou pesadamente seu rosto feio de cobra, fazendo a saliva voar e quebrando duas presas venenosas. Seguindo o comando de Tomoya, Kana se libertou facilmente das garras da cauda da cobra e se levantou, desferindo um soco que fez Bailey voar. Bang, bang, bang. Os dois mastros do navio pirata se despedaçaram junto com o casco, e com um splash, o homem-cobra Bailey caiu no mar, com os olhos revirados e a boca espumando. A supernova com uma recompensa de 73 milhões de belis faleceu. Capítulo 172. Depois que o capitão caiu, os piratas restantes naturalmente não tiveram capacidade de resistir e foram derrotados por Tomoya. Até mesmo Bailey, que havia afundado no mar, foi resgatado relutantemente por Aqua, ganhou outro fôlego e foi amarrado ao convés dos sonhos sem fim. Como o objetivo deles era conhecer Gekko Moria, por mais patético que ele fosse 10 anos depois, o título de Shichibukai ainda tinha peso. Ao fazer uma visita, é apropriado levar um presente. Considerando que Moria, que havia expandido suas forças recentemente, provavelmente não recusaria esse generoso presente. O incidente pirata terminou com um soco de Kana.
Os piratas da Serpente Negra ficaram completamente aterrorizados com o golpe poderoso, não lhes restando outra escolha a não ser seguir obedientemente o sonho sem fim, aguardando nervosamente seu destino. A tripulação do restaurante marítimo continuou suas atividades diárias. Tomoya pesquisou o desenvolvimento da Goro-Goro no Mi e da espada do desfiladeiro. Aqua e Kana jogaram jogos tranquilamente, King trabalhou no canto e Miao retornou à sua oficina para projetar os projetos da máquina de segunda geração. Nessa atmosfera tranquila, o sonho sem fim navegou em direção ao seu destino. Embora não houvesse endereço detalhado nem log pose para Thriller Bark, o infame Triângulo do Diabo era fácil de localizar e não ficava longe do arquipélago de Sabaldi. Passaram-se 2 dias de navegação tranquila. Durante esse tempo, 3 outras tripulações piratas apareceram em busca de suas altas recompensas, mas foram todas facilmente derrotadas por Kana, a mulher de um soco só. Essas mesquinhas que não conseguiram sobreviver no Novo Mundo, tinham ambições infladas, apesar da falta de força. Esta é a era dos piratas. Há inúmeros idiotas tolos que zarpam sem um plano. Como resultado, o sonho sem fim agora tinha 4 navios piratas seguindo atrás, cada um com estilo e tamanho distintos. Após 2 dias tomando sol no convés, Bailey recebeu 3 novos amigos que compartilhavam sua situação. Os 4 piratas notórios, cada um com recompensas superiores a 10 milhões, trocaram olhares arrependidos, lamentando suas más escolhas. Ao meio-dia do 3º dia após o incidente do dragão celestial ser relatado, uma área marítima envolta em uma densa névoa negra surgiu diante do sonho sem fim. Era uma escuridão infinita que nem mesmo a luz do sol conseguia penetrar, exalando uma aura opressiva e perigosa. Sejam piratas, navios mercantes ou até mesmo embarcações de guerra, todos escolhiam evitar esta área para escapar dos horrores inimagináveis que ali se encontravam. Este era o infame Triângulo do Diabo da Grand Line. Aquela área marítima é o Triângulo do Diabo, exclamou Bailey do convés. Depois de 3 dias e 2 noites, ele havia perdido toda a sua bravura de supernova, restando apenas o medo. Dizem que nenhum navio que entra naquela região marítima sai intacto. Por favor, Tomoya-sama, entregue-me a marinha. Pegue a recompensa de 30 milhões, é sua. Um capitão pirata que só conseguirá sobreviver por pura sorte implorava desesperadamente. Embora estar preso na prisão subaquática pudesse oferecer uma pequena chance de sobrevivência, entrar no traiçoeiro Triângulo do Diabo era um risco de morte. Até os capitães estavam em tal estado de medo, sem falar nos outros piratas que o seguiam. Enquanto os piratas trocavam olhares nervosos, alguns silenciosamente sacaram suas armas, prontos para lutar contra a tripulação do restaurante marítimo. No entanto, quando estavam prestes a lançar seu ataque desesperado, bum, 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 o som poderoso e constante de uma batida de coração ecoou pelo mar, causando arrepios na espinha. A pressão avassaladora os envolveu, anulando sua coragem fugaz. Olhando para as costas largas e imponentes do homem parado no convés do restaurante marítimo, a respiração dos piratas acelerou e suas armas caíram ruidosamente no chão. Não havia chance. Cada movimento deles havia sido completamente antecipado por este homem, tornando suas ações risíveis. O estrondoso batimento cardíaco que os envolvia era um aviso claro dele. Só então os piratas finalmente notaram King, o homem cujos cabelos dourados esvoaçavam ao vento, tendo sido ofuscado pelo poder de Kana. Este era o homem que lutara de frente com o almirante da frota Sengoku e sairá ileso. Se o monólogo interior deles tivesse sido ouvido pelo rei, cujo coração disparava ao ver o mar escuro, ele teria repreendido severamente aquelas almas por espalharem boatos falsos. Ele era apenas um homem comum que mal conseguia levantar um haltere de 75 quilos. Lá, sinto muitas coisas impuras. Chegou a hora da minha magia divina brilhar? Aqua piscou seus olhos azuis lacrimejantes, fitando com curiosidade o mar negro à sua frente. Não medo, mas sim esse instinto há muito perdido, que despertou um pouco de motivação na deusa geralmente preguiçosa. Tomoya notou a excitação incomum de Aqua e começou a refletir. Embora Thriller Bark contivesse inúmeros bonecos zumbis criados a partir de sombras, essas construções eram fundamentalmente diferentes dos monstros que Aqua conhecia. Era intrigante ver se a magia de purificação de Aqua funcionaria neles. Como essa jornada não representava nenhum perigo significativo, Tomoya não havia revelado os poderes de Moria ou fruto sombra-sombra para sua tripulação, preservando algum mistério e experiência de batalha. Uma área marítima envolta em névoa, hein? Será que há materiais valiosos aqui, Miao? Parado na proa, Miao parecia sério, sem demonstrar nenhum sinal de medo. Tendo enfrentado os mais terríveis imperadores do mar, como ele poderia temer apenas uma névoa negra? A magia Bakunai. Kana deitou-se na cabeça de Tomoya, protegendo os olhos da luz forte do sol com as mãozinhas. Tudo lhe parecia novo e fascinante, já que não estava no mundo pirata há muito tempo. Parecia um lugar divertido para explorar, talvez com comida deliciosa? Com suas diversas reações, calma, curiosidade, medo ou excitação, o sonho sem fim, seguido por 4 navios piratas, navegou direto para o Triângulo do Diabo, navegando pela névoa negra de baixa visibilidade. Devido à falta de luz solar, o clima era frio e úmido em comparação com outras partes da Grand Line. De vez em quando, apareciam naufrágios dilapidados e cobertos de musgo, navios piratas, navios mercantes, transatlânticos de luxo e até navios de guerra enferrujados. Os piratas que o seguiam estavam nervosos, pulando a qualquer ruído. Naquele ambiente estranhamente silencioso, o rugido constante do motor à frente os tranquilizava estranhamente. Até mesmo antigos inimigos pareciam guiá-los em segurança por aquele mar traiçoeiro. Os piratas nos 4 navios que o seguiam ficaram profundamente comovidos, sua percepção de King mudando sutilmente.
É claro que a névoa espessa no mar poderia obscurecer sua visão, mas não os olhos divinos de Aqua, os olhos de gato de Miau ou as ondas eletromagnéticas de Tomoya. Logo, apenas meia hora após entrar no Triângulo do Diabo, Tomoya mirou precisamente em um veleiro esfarrapado que emitia fracas vibrações humanas. Esse som, ouvindo a fraca música de piano vinda do navio, Tomoya franziu as sobrancelhas antes de relaxar. Inesperadamente, antes de encontrar Thriller Bark, eles encontraram esse cara interessante. Com a localização confirmada sob a direção de Tomoya, o sonho sem fim aproximou-se rapidamente do alvo, abrindo caminho através das ondas espessas. À medida que a distância se aproximava de menos de 3 metros, o veleiro esfarrapado tornou-se visível. Como se sentisse alguém se aproximando, a sinistra música de piano que assustara os piratas cessou abruptamente. Após um breve silêncio, uma caveira com um grande cabelo afro emergiu do navio coberto de musgo e incrustado de cracas. Ah! Apareceu! Os piratas gritaram, suas expressões se contorcendo de medo. Haha! Apareceu mesmo. Embora seja repentino, prepare-se para ascender ao céu, seu morto-vivo desgraçado. Em meio ao rugido crescente do motor e aos gritos crescentes de medo, uma gargalhada alegre ecoou. Irradiando luz divina, Aqua brandiu seu cajado de deusa, seu manto esvoaçando enquanto acumulava poder divino. Purificação divina. Bum! O brilho divino atravessou a névoa densa, criando um espetáculo grandioso ao atingir o esqueleto de cabelo afro. Capítulo 173. A luz sagrada desceu, e um grito agudo ecoou do maxilar exagerado da cabeça do crânio. Vendo isso, os muitos piratas ficaram ainda mais aterrorizados, amontoando-se em grupos. Era difícil acreditar que aqueles covardes tivessem ousado atacar um restaurante marítimo que resistira ao poder de um almirante. Hahaha, que grito de dor delicioso, disse Aqua, recolhendo seu cajado de deusa com um olhar presunçoso, deleitando-se com essa alegria há muito perdida. Viu só, Tomoya? Este é o verdadeiro poder e propósito da deusa da água. Embora seja de fato um grito, Aqua, você tem certeza de que essa emoção é dor? Tomoya jogou água fria no orgulho de Aqua. Não é? Afinal, essa é a minha purificação invencível, disse Aqua, e então percebeu que algo estava errado. Seus olhos azuis piscaram em confusão enquanto ela olhava para a cabeça de caveira perto do veleiro decrépito. O grito parou, e o crânio pressionou a mão ossuda em seu pequeno chapéu, suspirando pesadamente, que luz brilhante. Faz tanto tempo que não vejo tamanho brilho, que quase cegou meus olhos. Embora eu seja apenas um esqueleto e não tenha olhos, A breve piada fria deixou os piratas aterrorizados do outro navio sem palavras. Todos se soltaram em silêncio, encarando-os com os olhos arregalados. Por algum motivo, assim que essa coisa falou, de repente ela não pareceu mais tão assustadora. Até Miau e King, que já tinham visto muitas coisas estranhas, mostraram expressões um tanto estranhas. Ele está ileso? Parece que é um monstro morto-vivo de nível superior, disse Aqua, olhando para Brook com admiração e preparando outro feitiço. Quando ela estava prestes a lançar um ataque maior, o esqueleto de traje preto olhou ao redor freneticamente, como se estivesse assustado. Um monstro morto-vivo? Um de alto escalão? Onde? Eu tenho mais medo desses monstros assustadores. A Aqua no meio do feitiço. Você é um monstro assustador, Miau. Até mesmo normalmente calmo Miau não conseguia se manter calmo, gritando furiosamente para Brook com os dentes à mostra como lâminas de serra. Eu? Como pode ser? Sou um humano de verdade. Embora eu seja só ossos, disse Brook, encarando Miau com as órbitas vazias. Após 2 segundos de silêncio, ele recuou em choque. Espere. Um gato falante. Por que você está agindo como se estivesse assustado? Um esqueleto falante é muito mais assustador, Miau. Os pelos de Miau se arrepiaram, não de medo, mas de raiva por ser chamado de gato. No entanto, ele tinha razão. Embora houvesse muitos Pokémon esqueléticos em seu mundo, nenhum era tão falante ou irritante quanto este. Entendo. Peço desculpas por não ter explicado antes, disse Brook, tirando o chapéu elegantemente e fazendo uma reverência. Meu nome é Brook, e sou um usuário de Akuma no Mi que comeu a fruta Revive. Por certos motivos, quando minha alma retornou ao meu corpo morto, acabei assim. Não precisa ter medo. Tendo encontrado muitas habilidades estranhas de Akuma no Mi, King e Miau rapidamente as compreenderam. Kana, que ainda não conhecia o mundo pirata, observou Brook com curiosidade e olhos arregalados. Não é de se admirar que minha magia de purificação invencível não tenha funcionado. Então você ainda é humana, disse Aqua, assentindo com conhecimento de causa. Para ela, questões relacionadas à alma e à ressurreição eram corriqueiras. Lembrando-se das palavras anteriores de Brook, Aqua estreitou os olhos travessa. Você mencionou motivos. Será que sua alma se perdeu no caminho de volta para o seu corpo? Não foi por me perder. Alguma coisa me atrasou, respondeu Brook, parecendo menos confiante. Como uma alma velha, ser questionado sobre seu passado embaraçoso por uma jovem garota foi muito humilhante, mesmo que ele não tivesse rosto para mostrar. Haha, então você estava perdido. Como pode existir uma pessoa tão burra que nem consegue encontrar o próprio corpo? Hahaha. Aqua riu, segurando a barriga e apontando para Brook. Tomoya observou calmamente, maravilhado com a pele grossa de Aqua. Aquela bandeira esfarrapada. Se não me engano, pertencia aos piratas Rumbar, que estavam ativos décadas atrás. Você era um deles? Tomoya apontou para a bandeira pirata dilapidada no navio fantasma, escolhendo um tema adequado. Pensar que alguém ainda se lembra de nós depois de todos esses anos, disse Brook, enxugando o rosto com a mão ossuda. É o suficiente para me fazer chorar, embora eu não tenha olhos para derramar lágrimas.
Sua risada ecoou pelo navio vazio e dilapidado, tingida de profunda amargura e solidão. De manhã e à noite, todos os seus companheiros se foram, deixando-o à deriva sozinho no mar escuro por décadas. Se não fosse por uma promessa não cumprida, é difícil imaginar como ele conseguiu se manter firme. Esperem, piratas rumbar. Não são eles a tripulação que o velho de shorts de praia mencionou quando entramos na Grand Line pela montanha reversa, Miau? Miau ponderou em voz alta. Certo, a baleia grande Laboon. Aqua lembrou-se de repente. Laboon? Você viu Laboon? Brooke exclamou, pulando para o convés dos sonhos sem fim. Os piratas que vinham atrás ficaram assustados com o movimento repentino e recuaram para os cantos mais distantes com medo. Se você está se referindo à grande baleia esperando em Cabos Gêmeos, então sim, disse Tomoya, virando-se para o animado Brooke. Sob seus pés, uma sombra era claramente visível. Então, naquele momento, ele não havia perdido sua sombra para Moria. É isso aí. É definitivamente o Laboon. Não acredito que ele ainda esteja esperando em Cabos Gêmeos depois de todos esses anos. Lágrimas escorriam dos olhos de Brooke. Então, por que um esqueleto pode chorar? Tomoya, familiarizado com Brooke, ficou particularmente confuso. Além disso, ele frequentemente bate a cabeça contra a headline, tentando encontrar todos vocês, apesar de estar coberto de cicatrizes, acrescentou King, com a voz carregada pela lembrança das cicatrizes profundas na cabeça de Laboon, usando a cabeça para atacar a headline. Aquele idiota, é impossível passar. Brooke estava frenético, descendo do convés. Tenho que ir para o lado dele agora. Durante anos ele quis encontrar Laboon, mas não conseguia deixar o nebuloso triângulo do diabo com seu navio decrépito e sem nenhum senso de direção. Agora, sabendo da situação de Laboon, ele não podia esperar mais. Precisava deixar aquele mar, mesmo que isso significasse morrer tentando. Tomoya estava prestes a detê-lo, mas Aqua, que normalmente desprezava criaturas mortas-vivas, interveio primeiro. Espere. Brooke se virou surpreso. Embora eu geralmente deteste criaturas mortas-vivas, você não é tão ruim assim. Então serei misericordiosa e lhe direi que a baleia idiota parou de se machucar graças aos meus ensinamentos, disse Aqua, voltando rapidamente à sua autoestima. Tomoya sentiu uma dor de cabeça se aproximando, imaginando a reação de Brooke ao estado atual de Laboon. Ele provavelmente ficaria ainda mais ansioso. Muito obrigado. Imagino que tenha lhe causado muitos problemas, disse Brooke mais calmo agora. Não precisa me agradecer. Foi uma escolha dele, uma escolha muito acertada. Mas se você realmente quer expressar sua gratidão, eu não vou recusar, disse Aqua, sentindo o olhar de Brooke através de suas órbitas vazias. Então, posso ver sua calcinha, linda jovem? Brooke perguntou depois de muita hesitação. O silêncio se instalou. Afinal, tinha chegado a esse ponto. Tomoya suspirou, esfregando a testa. Brooke, com seu senso de dever, experiência e força, ainda era um pervertido. Um velho pervertido que conseguia perguntar até mesmo a Big Mom sobre suas calcinhas jamais seria inteiramente respeitável. Aqua, esperando agradecimentos. A atmosfera ficou tensa até que Kana deu um passo à frente e apontou para Brooke. Hentai. Svi. No segundo seguinte, uma chama brilhante iluminou o mar escuro. Brooke, com os olhos arregalados de expectativa, foi abençoado com o soco divino de Aqua. Apesar de tudo, Brooke foi autorizado a embarcar na Sonho sem fim com a permissão de Tomoya. Além da zangada Aqua, Miau, King e Kana também aceitaram Brooke, respeitando seu compromisso com a promessa. Após uma breve introdução, eles rapidamente se conheceram. Então você está procurando o Shichibukai que surgiu após a grande era dos piratas? É surpreendente que o outrora famoso novato Roger tenha se tornado o rei dos piratas, disse Brooke, virando um copo de leite para reparar os ossos quebrados pelo soco de Aqua. As rachaduras em seus ossos cicatrizaram em um ritmo visível enquanto o leite fazia sua mágica. De fato, leite e refrigerante eram as bebidas mais milagrosas do mundo pirata. Até mesmo o eletricamente resistente Miau ficou impressionado, enquanto Kana puxou as calças de Tomoya, querendo experimentar o leite mágico. Tomoya não recusou e encontrou uma nova caixa de leite para Kana. Experimente isso, Kana. É muito mais fresco que o leite quase vencido do Brooke. Brooke acabando de pousar seu copo vazio. Embora seja repentino, Tomoya, ainda estou aqui. Hahaha. Que pena, esqueleto pervertido. Tomoya é um cara astuto e cruel, zombou Aqua. Depois de experimentar o macarrão instantâneo com carne de Tomoya, Miau e King concordaram com a cabeça. Vamos considerar isso um elogio, Aqua disse Tomoya, imperturbável. Brooke coçou o cabelo afro, olhando entre os parceiros sérios e o capitão menos sério. Percebeu que talvez tivesse embarcado em um navio pirata, não em um restaurante marítimo. Enquanto a atmosfera amigável continuava a bordo do Sonho sem fim, navegando mais fundo no mar escuro. No Thriller Bark no Castelo Central, na Câmara Fria Subterrânea. E com essa sombra de supernova de 56 milhões de belis, mais o gigante conhecido como Diabo, eu não vou perder para Kaido, disse Moria, com a cabeça de cebola, rindo alto enquanto estava em frente à porta do depósito refrigerado. Fazendo uma breve pausa, Moria levantou o braço, empurrando com força a sombra da supernova, garoto elétrico, para dentro do corpo do gigante Oz. Aqui, 56 milhões é só mais um número. O que realmente importa é o quão confiante Moria está em derrotar Kaido apenas com essa sombra, ponderou Tomoya. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 174. À medida que o sonho sem fim se aprofundava, a neblina ao redor se adensava e a escuridão os envolvia por todos os lados.
Nessa situação, seus olhos estavam praticamente inutilizados, e apenas o som das ondas quebrando contra o navio podia ser ouvido, estranhamente amplificado pelo ambiente silencioso, principalmente com a risada ocasional "iô-ô" que emanava do restaurante marítimo. Isso acrescentava um toque assustador que fazia os piratas que vinham atrás tremerem de medo, incertos do destino que os aguardava. De vez em quando, barris que pareciam conter tesouros apareciam flutuando. Aqua e Miau, ávidos por uma caça ao tesouro, eram prontamente parados por Tomoya. Eram claramente armadilhas destinadas a atraí-los para as garras de Thriller Bark, indignos de sua atenção. Momentos antes, Tomoya já havia identificado a localização de Thriller Bark usando seu feedback elétrico. À medida que se aproximavam, um navio gigantesco com um portão externo semelhante a uma boca aberta assustadora surgiu diante deles. Comparado a este navio que era quase do tamanho de uma ilha, o sonho sem fim parecia uma folha insignificante. Seja por um mecanismo automatizado ou por terem detectado sua presença, os dentes do portão se abriram amplamente. A correnteza impulsionou o sonho sem fim e os 4 navios piratas que o seguiam para um porto interior. "Este é o Thriller Bark, o navio pirata do Gecko Moria", exclamou um pirata, reconhecendo a lenda. "O destino do restaurante do mar é um Shichibukai? Que pirata terrível! Maldito seja o dono do restaurante. Ele está planejando nos entregar?" Os piratas começaram a entrar em pânico, compreendendo o terrível destino que os aguardava nas mãos de um Shichibukai. A preocupação deles se transformou em terror até que vários raios do céu os atingiram, deixando-os dóceis novamente. Os piratas rebeldes à frente foram carbonizados, demonstrando a mensagem brutal de Tomoya: desobediência não seria tolerada. Com a tranquilidade restaurada, os navios continuaram em direção ao porto interno até que uma parede imponente interrompeu seu progresso, obrigando-os a ancorar. "É este o nosso destino? Sinto uma aura desagradável", comentou Aqua, observando a terra escura, a floresta, as velas enormes e o castelo sinistro. "Sim, tenho alguns assuntos para discutir com o proprietário aqui", respondeu Tomoya, estudando o colossal navio pirata. Ver Thriller Bark em primeira mão foi muito diferente de vê-lo na tela. Sua escala era inspiradora. "O dono, um Shichibukai, Miau?", perguntou Miau, relembrando seu encontro com Bartolomeu Kuma, outro Shichibukai, dias antes. "Sim, embora ele provavelmente seja um fraco", respondeu Tomoya. "Então não se preocupe", disse Miau, sua preocupação se dissipando. "A propósito, Miau, o que é isso no seu pescoço?", perguntou Tomoya, notando o colar de alho e o crucifixo que Miau estava usando. "São alhos e cruzes que preparei para todos. Dizem que fazem maravilhas contra zumbis e vampiros", "Iô-ô", respondeu Brook, satisfeito com seu crucifixo. Embora Brook temesse monstros, sua perícia no sobrenatural era evidente. No entanto, a visão de um esqueleto segurando um crucifixo era comicamente absurda. Em contraste, Kana, que mordiscava um broto de alho, parecia encantadora. "Com a deusa todo-poderosa aqui, você ainda precisa de itens tão triviais?", Aqua zombou, colando um panfleto da religião Axis na testa de Brook. "Isso é mais útil." Por mais ridículo que parecesse, um panfleto frágil não tinha poder exorcista real. Tomoya conteve o riso, registrando mentalmente o absurdo. "De fato, não há necessidade disso. Os zumbis têm mais medo de sal", acrescentou Tomoya. "Sal? Entendeu?" Brook suspirou aliviado, prestes a largar o crucifixo quando congelou, percebendo a implicação. "Espera aí, tem zumbi de verdade aqui?" Por fim, os tímidos Brook e King permaneceram a bordo do sonho sem fim, encarregados de proteger o navio e os piratas capturados. Tomoya, Aqua, Miau e Kana formaram uma equipe de exploração para se aventurar em Thriller Bark. Deixar King para trás garantiu que alguém capaz estivesse lá para lidar com os zumbis imprevisíveis, que atacavam qualquer um que visse, ao contrário dos piratas, que se intimidavam com a presença de King. O sonho sem fim estava equipado com os mecanismos de Miau, tornando-se uma fortaleza para King defender. Com a ajuda de Brook não havia motivo para preocupação. Na pior das hipóteses, Tomoya poderia usar suas habilidades de raio para ajudar. Agora, ele poderia executar raios precisos em uma pequena área. Passando pelas paredes estreitas, o grupo encontrou um desfiladeiro largo e escuro. Usando as vestes da deusa Aqua como paraquedas, eles chegaram facilmente ao fundo. O chão estava coberto de vários restos de esqueletos, tanto humanos quanto animais, criando uma atmosfera aterrorizante. Esta foi a primeira barreira de Thriller Bark. Aqueles que tropeçaram aqui morreram de medo ou... Um rosnado ecoou pelo desfiladeiro. Logo depois, um enorme cão zumbi bloqueou o caminho deles, com o corpo costurado com uma cabeça de raposa no meio. 3 cabeças? Isso é um Dodril? Não, espera, porque 2 cabeças são de cachorro e uma de raposa. Tão feio, Miau. Miau comentou, criticando sua aparência. Tomoya olhou para Miau, perguntando-se como ele conseguia compará-lo a um Dodril. Apesar de terem 3 cabeças discutindo, eram claramente espécies diferentes. Não, é um Cérbero, um demônio de baixa inteligência que gosta de fazer xixi em todo lugar, Aqua riu, apontando e zombando do Cérbero com cabeça de raposa. Kana não quer comer aquele cachorro, observou Kana, concluindo que isso causaria problemas estomacais. O Cérbero, tentando parecer feroz, ficou desconcertado com os comentários deles. Ele esperava aterrorizar os humanos, não ser ridicularizado. Enfurecido, o Cerberus avançou contra eles, mas Aqua avançou confiantemente. Que monstro mal educado, disse ela, preparando seu ataque característico. Santa purificação. A luz sagrada atingiu o Cérbero, fazendo-o parar. À medida que a luz se apagava, as cabeças dos cães piscavam confusas, a cabeça da raposa tremia e nada parecia estar errado. Quando estavam prestes a rir, Aqua apontou para a cabeça do meio. As 2 cabeças olharam e viram a cabeça do meio sem vida, com sua sombra desaparecida. Funcionou mesmo, disse Tomoya, surpreso. Claro que funcionou. Essa é a purificação sagrada da deusa da água. Aqua protestou, sacudindo a camisa de Tomoya. Ignorando a explosão de Aqua, Tomoya ponderou.
A purificação de Aqua poderia apagar as maldições da Akuma no Mi, então não era surpresa que afetasse os zumbis das sombras. Se Aqua liberasse uma inundação massiva em Thriller Bark, os esforços de Moria seriam instantaneamente destruídos. Um verdadeiro contra-ataque. Mas esse segredo não poderia ser revelado à deusa, ou seu ego aumentaria, levando à miséria coletiva. O Cérbero, agora um cão de duas cabeças, rugiu com lágrimas nos olhos, buscando vingança. Contudo, contra a deusa da água não teve chance. Com mais duas purificações sagradas, Aqua o derrotou, deleitando-se com a admiração de Miau e Kana. Olhe para mim, Tomoya. Este é o meu domínio. Aqua gabou-se. Tomoya permaneceu impassível, observando suas travessuras. Ele notou que a purificação de Aqua afetava apenas um alvo por vez. Considerando os vários zumbis à frente, ele esperava algumas performances brilhantes da deusa. Após derrotar o Cérbero, eles continuaram pelo desfiladeiro, encontrando uma ampla escadaria. Subindo, chegaram a uma floresta escura e ameaçadora. Ventos gelados e sons estranhos o cercavam, aparentemente com intenção. Os pelos de Miau se arrepiaram, e apesar de sua bravura, ele se sentiu inquieto. Mesmo assim, ele protegeu Kana, embora ela parecesse imperturbável. Tomoya, seguindo atrás, examinou a área, detectando criaturas ocultas como ratos-aranha e demônios morcegos. Essas criaturas, vívidas em seu campo eletromagnético, foram deixadas para transmitir suas descobertas a Moria. Aqua, a alheia, continuou confiante, provavelmente confundindo as criaturas com animais comuns. O grupo manteve a formação, caminhando pela trilha em direção ao castelo central. Tudo estava em silêncio até que encontraram um fantasma branco flutuando. Santa purificação. Aqua atacou, mas o feitiço não teve efeito no fantasma incorpóreo. Passou rapidamente por ela, deixando-a atordoada. Ao ressurgir, o fantasma parecia infectado, coçando a cabeça em confusão, espelhando a expressão confusa de Aqua. Capítulo 175. Nas profundezas do castelo, dentro de uma peculiar sala com temática de princesa, Perona, uma jovem no início da adolescência, abriu lentamente os olhos e coçou a cabeça, olhando ao redor, confusa. A experiência do fantasma negativo foi compartilhada com ela, e ao tocar Aqua, a aura de sabedoria inundou seu cérebro, deixando-a momentaneamente sem fôlego. A sabedoria da deusa tola não era algo que uma pessoa comum pudesse compreender. Lady Perona, você está bem? O boneco zumbi Komachi, parecendo desajeitadamente remendado com pontos, uma pequena máscara, olhos grandes e bandagens tortas, correu preocupado. Apesar da aparência, Perona achou Komachi o boneco mais fofo. Cala a boca, Komachi. Quantas vezes eu já te disse para não falar? Falar te deixa feio. Perona chutou Komachi. Você me ouviu? Por que não está respondendo? Eu ouvi, Lady Perona. Komachi respondeu docilmente. Ainda falando. Quer que eu costure sua boca? Perona continuou a desabafar sua frustração com Komachi. Ainda tão rigoroso como sempre com Komachi. Pelo que vejo, uma voz profunda de homem veio da porta aberta. Perona ergueu os olhos e viu um homem desgrenhado, com longos cabelos loiros que o faziam parecer uma fera. Era Absalom, um dos principais subordinados de Moria, conhecido por sua fusão de vários traços de fera e seu poder de invisibilidade. Absalom, o que você está fazendo aqui? Perguntou Perona, ainda irritada. Confirmamos a identidade dos novos intrusos através das imagens enviadas pelos ratos-aranha e morcegos. É ninguém menos que a infame equipe do restaurante marítimo liderada por Tomoya, que recentemente virou manchete, disse Absalom com a expressão séria. Moria está extremamente animado e emitiu uma ordem estrita para capturá-los vivos a todo custo. Perona cruzou os braços e fez beicinho. Há uma mulher muito estranha entre eles. Meus fantasmas negativos não só não a afetaram, como também pareciam estar influenciados por algo aterrorizante. Lembrando-se do fantasma negativo que agora flutuava sem rumo, Perona decidiu que ele era inutilizável. Uma mulher? Os olhos de Absalom brilharam enquanto ele tirava um cartaz de procurado do cinto. É esta mulher perfeita com cabelo azul deslumbrante? Perona olhou para o cartaz com a inscrição Bruxa da Água e assentiu. Sabendo da obsessão de Absalom em encontrar uma noiva, ela não pôde deixar de avisar. Aconselho você a não ir atrás dela por vários motivos. Bobagem. Uma mulher tão linda é a noiva perfeita. Absalom ignorou o aviso, virou-se e correu pelo corredor, pulando pela janela. Vou vê-la pessoalmente. Espere, eu estava tentando dizer que aquela mulher... Estrondo. Antes que Perona pudesse terminar, um relâmpago brilhante caiu do lado de fora do castelo, iluminando todo o corredor escuro através da janela. As pupilas de Perona se contraíram em choque, paralisando-a no lugar. Os marinheiros zumbis mencionaram que poderia haver uma tempestade hoje, comentou Komachi baixinho. O Lorde Absalom tem um azar enorme. Então, é só o tempo. Perona sussurrou, segurando o peito. Espera. Quem te mandou falar, Komachi? Cala a boca. Você é tão feio. Perona, voltando à realidade, retomou o ataque a Komachi. Depois de se cansar, Perona se concentrou, enviando novos fantasmas negativos para a floresta. Por mais estranha que aquela mulher pudesse ser, ela se recusava a acreditar que os outros pudessem resistir aos seus poderes de Akuma no Mi. Na Floresta dos Horrores. Como ousa tocar no corpo sagrado de uma deusa? Purificação sagrada. Purificação sagrada. Vento, flor, pássaro, lua divinos. Purificação sagrada. Aqua, acreditando ter sido profanada, bombardeava os fantasmas negativos com lágrimas nos olhos, com total abandono, sem se importar com suas reservas de energia. Felizmente, o transbordamento de luz sagrada atingiu inadvertidamente alguns animais zumbis escondidos, removendo suas sombras. Caso contrário, essa demonstração teria sido completamente inútil. Tomoya e os outros ignoraram as palhaçadas de Aqua. Concentrarão-se em outro fantasma negativo que aparecia à frente.
Kana, não tenha medo. É só um fantasma para nos assustar, Miau. Miau deu um passo à frente, confiante, parando diante do fantasma. Com base no estado intocado de Aqua, ele rapidamente deduziu a natureza do fantasma e teve certeza de sua avaliação. Tomoya observou o fantasma se aproximar de Miau, sem avisá-lo. O fantasma estendeu seus braços brancos passando por Miau. Como um Miau, sinto muito. Gostaria de ser um Grimer, escondido silenciosamente no esgoto, Miau. Miau, momentos antes cheio de determinação, desabou, com as patas no chão, tomado pelo desespero. Kana ofegou de espanto, batendo palmas diante da cena dramática. O fantasma, encorajado pelo sucesso, flutuou em sua direção, atravessando seu pequeno corpo. Que sensação horrível. Kana quer cavar um buraco e se esconder, disse Kana, imitando a pose de desespero de Miau. Até Kana não conseguiu resistir. Fazia sentido. Ela ainda era apenas uma criança. Tomoya analisou, parado atrás. Ao ver o fantasma triunfante se aproximando, preparou seus poderes elétricos para esquivar, mas parou, lembrando-se dos ensinamentos de Kaido. Aqui poderia superar qualquer poder de Akuma no Mi. Se Law podia usar aqui para anular habilidades, ele não poderia usá-lo contra o fantasma negativo? Com um sorriso confiante, Tomoya encarou o fantasma. Venha, fantasminha, teste meu aqui inflexível. No momento seguinte, pensamentos negativos inundaram sua mente, espalhando-se por seu corpo. Eu sou Aqua. Eu sou Aqua. Eu sou Aqua. Ele se ajoelhou. Aqui realmente poderia neutralizar os poderes da Akuma no Mi, mas Tomoya ignorou um fator essencial. Aqui tinha que ser forte o suficiente. Seu Aqui, sem orientação especializada, estava longe do nível necessário para resistir a tais poderes. Perto dali, Aqua ouviu seu nome, finalmente se acalmando. Virando-se, viu Tomoya ajoelhado murmurando sobre se tornar ela. Sério, Tomoya, o que vou fazer com você? Tornar-se uma deusa grande e renomada como eu é um caminho espinhoso e desafiador. Aqua assentiu sabiamente sem entender o verdadeiro significado com um largo sorriso. Vire uma deusa pipipi, sua mãe. Tomoya, recuperando os sentidos, vociferou, arrependendo-se de sua tentativa ousada. Seu Aqui não conseguiu anular completamente o poder do fantasma, mas encurtou seu efeito, recuperando-se mais rápido que Miau e Kana. Maldito fantasma! Como ousa? Eu não quero ser um Grimer, Miau. Enfurecido, Miau estendeu as garras para despedaçar o fantasma, esquecendo-se do seu julgamento anterior. Kana silenciosamente preencheu o buraco que havia cavado, demonstrando uma resolução silenciosa. O nível de ódio de Perona disparou. O fantasma, sem atacar mais, retornou para a densa neblina. Após a comoção, o grupo de Tomoya seguiu em direção ao castelo. Chegaram a uma área cercada com lápides e terra recém-revolvida, evidências de uma batalha recente. Tomoya, ciente das armadilhas, manteve a calma. Aqua, Miau e Kana, recém-chegados à cena, olharam ao redor com curiosidade. Pequenos ruídos surgiram do chão quando um braço em decomposição emergiu de uma cova, seguido por uma cabeça, ombros e pernas. Um velho zumbi desdentado se levantou, levando Kana a declarar, um velho ferido. Não, Kana, isso é um monstro, corrigiu Aqua. De fato, não parece humano, Miau, acrescentou Miau. O zumbi, tentando ser assustador, sentiu um déjà vu. Assim como os piratas que o dispensaram ontem e depois o espancaram, ele se arrependeu de ter sido o primeiro a aparecer. Antes que ele pudesse reagir, as garras de Miau cortaram seu peito. Espere, não me bata. Eu vou voltar, implorou o zumbi, tentando voltar para sua cova. Mas Aqua, intolerante a monstros, lançou outro feitiço de purificação, arrancando a sombra do zumbi, que desmoronou. Os outros zumbis, vendo isso, rapidamente se enterraram novamente, afagando o solo para alisá-lo. Conhece o medo, hein? Se esconder não vai ajudar, eu vi todos vocês. Aqua se vangloriou, agindo como uma deusa da guerra. De repente, um velho desfigurado com uma lanterna se aproximou, elogiando suas técnicas anti-zumbis. Antes que ele pudesse terminar, Aqua, presumindo que ele era um zumbi, o atingiu com um feitiço de purificação, que não teve efeito. Eu não sou um zumbi. Sou um velho ferido, explicou ele apressadamente. Aqua e Miau. O quê? Capítulo 176. Sob a orientação do velho gravemente ferido, Tomoya e seu grupo chegaram a uma área mais isolada nas profundezas da floresta. Isolado, sim, mas no contexto do terroroso Thriller Bark, com seus zumbis inteligentes por toda parte, era essencialmente transparente. Se Moria quisesse, ele poderia facilmente arrastá-los para fora com um pouco de esforço, mas isso teria pouco significado. Para ele, esse grupo de pessoas que foram abandonadas à vida depois de terem suas sombras roubadas, permanecendo na floresta escura em vez de correr para aproveitar a luz do sol, na verdade reduziu o desgaste de seus zumbis das sombras. Afinal, os corpos e as sombras compartilhavam uma força vital, e mantê-los na floresta acrescentava um pouco de diversão a uma vida que de outra forma seria monótona. Em comparação, perder algumas sombras aqui e ali não importava muito. Irmãos, saiam depressa. Encontrei alguém extraordinário. Nossas sombras têm esperança. O velho gravemente ferido gritou para a floresta escura. Logo, dezenas de pessoas emergiram dos arbustos, espalhadas e esfarrapadas. A julgar pelos trajes, havia comerciantes, viajantes, claro, principalmente piratas. Assim que a multidão se reuniu, o velho, com uma expressão animada, começou a contar todo o processo de Aqua purificando os zumbis das sombras, que ele havia testemunhado em primeira mão. As vítimas ficaram chocadas, olhando para Aqua com olhos cheios de esperança. Tanto tempo havia se passado, e era a primeira vez que eles viam alguém que conseguia separar completamente uma sombra de um zumbi sem colocar sal em sua boca. Sua situação já foi parcialmente compreendida por esta deusa. Fique tranquila, recuperar suas sombras é responsabilidade minha.
Sentindo o olhar salvador do povo sobre ela, Aqua permaneceu firme, seu coração naturalmente orgulhoso inchando ao extremo. Ao ver a garota de cabelo azul tão confiante, as vítimas, que perceberam um vislumbre de esperança, não conseguiram conter a alegria e começaram a comemorar. Devo deixar claro que administramos um restaurante especializado em frutos do mar. Como empresários, nossa maior preocupação é o lucro, então não vamos ajudar vocês de graça. Tomoya falou sem expressão, acabando com o bom humor deles. Ao contrário da deusa tola, ele não se deixava levar por um pouco de bajulação. Se vocês querem dinheiro ou tesouros, podemos roubar alguns do castelo, disse o velho com alguma determinação. Tendo lançado várias ações de resistência contra Moria, eles estavam familiarizados com o layout do castelo. Desesperados para recuperar suas sombras e recuperar sua liberdade, eles não ousaram roubar dinheiro antes. Se não fosse por isso, eles não teriam permanecido no escuro e sem sol Thriller Bark. Não é necessário. Não nos falta dinheiro. Embora a sensação fosse um tanto desagradável, Tomoya pegou um panfleto da religião Axis. Vocês só precisam assinar este papel e se tornarem seguidores fiéis de Aqua. Seguidores? O velho ferido ficou confuso. Mesmo assim, ele estendeu seu braço esquelético, pronto para assinar o panfleto. Contanto que pudesse recuperar sua liberdade, ele estava disposto a pagar qualquer preço, mesmo os mais dolorosos. Espera. Aqua? Agora me lembrei, ela é a bruxa da água, Aqua. Alguém exclamou de repente, reconhecendo Aqua do jornal. Pensando no título dela, ele começou a suar frio e avisou o velho. Cuidado. Se está a maldição da bruxa, estamos condenados. Ao ouvir isso, o velho, que estava prestes a assinar, congelou e sua caneta parou no ar. Seu desgraçado. Não mencione esse título imundo para essa deusa. Eu sou uma verdadeira e reverenciada deusa da água. Que maldição de bruxa. Sua família inteira está amaldiçoada. Aqua, que estava orgulhosa momentos antes, perdeu a compostura, cuspindo furiosamente na pessoa que falou, carecendo completamente da graça e santidade de uma deusa. Quanto mais ela agia assim, mais nervosas as vítimas ficavam. Ela parecia mais com a bruxa lendária. As pessoas começaram a recuar, mantendo cautelosamente uma distância segura de Aqua. Logo, apenas o velho gravemente ferido ficou ao lado dela. O velho de olhos nublados olhou para seus ansiosos companheiros, depois para Aqua e finalmente para o silencioso Tomoya e seu grupo. Depois de alguns segundos pensando, ele ignorou os avisos dos seus companheiros e continuou assinando seu nome inacabado. Um homem nunca se arrepende de suas decisões. Já que escolhi confiar meu destino a outros, acredito plenamente no meu julgamento. Com isso, ele respeitosamente entregou o panfleto a Aqua. Enquanto eu puder retornar à luz do sol, Lady Aqua, você será a divindade que adorarei por toda a vida. Vendo isso, Aqua se acalmou, aceitando alegremente o panfleto. Inesperadamente, você, meu velho, apesar da sua aparência feia, tem um olhar bastante perspicaz. Essa alegria de ganhar um seguidor devoto a fez esquecer temporariamente a coisa da bruxa. As outras vítimas se entreolharam. Depois de confirmar que o idoso não apresentava anormalidades, sentiram-se um pouco aliviadas e se reuniram para assinar. Embora todos acabassem se tornando seguidores da religião Axis, a dedicação do velho lhe rendeu melhores benefícios futuros. Assim, a transação entre ambas as partes foi concluída. A propósito, Sr. Tomoya, se o senhor realmente planeja enfrentar Moria, temos uma maneira de aumentar significativamente seu poder de combate. Está interessado? Perguntou o velho ferido. Sim, mesmo que o garoto elétrico tenha consumido mais de 50 sombras, ainda temos muitas sobrando. Alguém acrescentou. Ao ouvir esse nome familiar, Tomoya ficou surpreso. Garoto relâmpago? Depois de algumas investigações, ele descobriu que os piratas Supernova, contra quem ele havia lutado anteriormente, encontraram Thriller Bark por coincidência. Uma batalha feroz aconteceu, resultando em Moria roubando suas sombras e banindo-os para o vasto mar. Os vestígios de batalha que viram ao longo do caminho foram deixados por eles. Parece que Moria neste momento não está tão fraco quanto 10 anos depois. Tomoya fez esse julgamento em seu coração. Ele já havia lutado contra os piratas Supernova antes e estava familiarizado com o poder do garoto elétrico, cuja personalidade era semelhante à de Luffy. Com o aumento de poder das 50 sombras, os Moria da linha do tempo original não teriam chance de vencer. Mas agora, a julgar pelos zumbis das sombras ativos por toda a ilha, o garoto elétrico nem sequer havia forçado Moria a usar seu movimento supremo, Asilo das Sombras. Moria conseguiu lutar para chegar até Onigashima e enfrentar um jovem Kaido, então, neste momento, sua mentalidade não estava completamente abatida, o que o tornava um pouco mais forte, embora não excessivamente para um desafio interessante. Qual é esse método de aprimoramento de combate que você mencionou, Miau? Miau perguntou, demonstrando grande interesse nas palavras do velho. Afinal, entre toda a equipe do restaurante do mar, ele se considerava o mais fraco, autoproclamado, mais fraco até do que a recém-chegada garotinha Kana, que possuía uma força considerável. Embora não demonstrasse, a sensação de estar prejudicando os outros o perturbava profundamente. Agora que ele ouviu sobre uma maneira de aumentar seu poder de combate, ele naturalmente prestou bastante atenção. Ei! Tragam as sombras restantes, gritou o velho. Alguém na multidão se aproximou, carregando sombras em luta. Aqua, Miau e Kana pareciam confusos, enquanto Tomoya, que sabia o que estava por vir, ficou de lado, observando em silêncio. Ele estava curioso para ver quantas sombras Miau conseguiria suportar com sua constituição e espírito. Senhor gato falante, você sabe esgrima? Perguntou o velho, hesitante, tendo notado Miau logo de cara, o gato que andava sobre duas pernas e falava. Eu sou um Pokémon, um homem de verdade, não um gato de estimação. Depois de corrigir severamente o erro do velho, Miau respondeu, se você quer dizer usar espadas, então não.
De certa forma, seus ataques de garras podem ser considerados uma forma de corte. Então observe atentamente e tente não resistir. O velho deu um passo à frente, segurando a sombra contra o peito de Miau e a empurrou com força. Miau instintivamente quis se esquivar, mas a sombra já havia entrado em seu corpo. Seu pelo brilhante ficou visivelmente cinza claro. Ugh, esse é o método para ficar mais forte? É nojento, pior até do que as bênçãos da deusa. Miau acabou de absorver a sombra? Aqua e Kana piscaram, fascinadas pela cena sem precedentes. Pegar. De repente, alguém na multidão jogou uma espada para Miau. A lâmina afiada e giratória refletia o luar, emitindo um brilho frio. Miau, com os olhos levemente escurecidos, saltou e agarrou o punho da espada com precisão. Ao pousar, ele assumiu uma postura perfeita de corte e desenho. Svi, svi, svi. A luz da espada brilhou e as árvores murchas próximas foram cortadas em seções perfeitas, como bolhas. Uau, fui eu mesmo, Miau? Miau, voltando a si, olhou confuso para os troncos das árvores espalhados. Uau, magia e abakunai. Kana bateu palmas de espanto. Então, absorver sombras concede habilidades correspondentes? É um pouco como o livro de habilidades do herói. Até mesmo o bem informado Aqua assentiu em aprovação a esse método de aprimoramento. Ótimo. Sua consciência parece bem clara. O velho ficou muito feliz. Para pessoas comuns como eles, o limite era de 3 ou 4 sombras, mas esse gato falante aparentemente comum parecia capaz de lidar com muito mais. Assim, as vítimas, segurando sombras, avançavam uma após a outra, continuamente enfiando sombras em Miau. 10, 20, 50. Todas as 73 sombras restantes foram comprimidas no corpo de Miau. Assim, com pelo cinza escuro, olhos ferozes, constituição musculosa e uma altura de 1,8 metros, Pesadelo Miau fez uma grande entrada. Aqua se assustou com a aparência imponente de Miau e perguntou preocupada: Miau, como você se sente? Consegue se manter consciente? Eu me sinto cheio de poder, Miau. Pesadelo Miau cerrou sua pata forte, as veias nela claramente mostrando força pura. Parece eficaz. Miau, agora vá e libere seu poder, disse Tomoya com um sorriso. Diferentemente do choque das vítimas, ele não ficou surpreso que Miau pudesse lidar com 70 ou 80 sombras. Não era incomum que um cara que pudesse ser atingido por vários ataques de Pokémon diariamente sem um arranhão tivesse uma constituição tão robusta. Entendido, Miau. Mesmo que eu exagere, está tudo bem, né, Miau? É claro que esse não é o nosso território, de qualquer forma. Entendido. Bum. Afetado pelas várias sombras internas, Miau inevitavelmente se tornou violento e combativo. Com um poderoso impulso de suas pernas quebrando o chão abaixo, ele disparou em direção ao castelo de Moria na floresta como uma bala de canhão. Espere, Tomoya. Miau olha para o lado. É mesmo certo deixá-lo avançar? Perguntou Aqua, olhando preocupada para a nuvem de poeira à sua frente. Está tudo bem. Deixe-o desabafar um pouco da frustração reprimida, disse Tomoya suavemente. Ele pensou, já que seus companheiros escolheram segui-lo de seus mundos originais, por que ele não deveria satisfazê-los? Bem, exceto pela deusa problemática à sua frente. Nos cantos despercebidos, tênues arcos elétricos brilhavam entre os galhos das árvores. Apesar de suas palavras, Tomoya ativou seu campo elétrico, pronto para monitorar a situação de Pesadelo Miau o tempo todo. O aumento da sombra era realmente significativo, mas era um poder emprestado que poderia desaparecer a qualquer momento. Certo, vamos andando. Deve ter muita coisa interessante esperando no castelo. Sob os olhares expectantes e excitados das vítimas, Tomoya, Aqua e Kana seguiram Miau até o castelo. Lá Moria, seus 3 esquisitos e uma dúzia de zumbis comuns estavam posicionados. Enquanto isso, no litoral de Thriller Bark, King e Brook, que ficaram para trás no sonho sem fim, encontraram sem surpresa seus inimigos. A general zumbi Tarara, com um enorme corpo de aranha e uma estranha cara de macaco, sob o comando de Absalom. E os soldados zumbis liderados por ele. O batimento cardíaco feroz ecoava ao longo da costa. Em meio às chamas intensas, King, vestindo uma armadura simples feita por Miau, flutuava no ar. Seu rosto, irradiando dominância, mostrava uma expressão desdenhosa e indiferente, como vista pelos piratas aleatórios. Droga, quem é esse cara? Ele não só descobriu instantaneamente a fraqueza da minha teia ao fogo, como também controlava soldados mecânicos estranhos. Eu pensei que seria um ataque simples como antes, mas não esperava que eles deixassem uma força tão poderosa no navio. Olhando para seus subordinados caídos, o general zumbi macaco-aranha Tarara suava nervosamente, sem saber como lidar com a situação. Vendo o ataque falhar completamente, ele decidiu abandonar a missão e fugir. Embora ele fosse repreendido por Absalom, era melhor do que ter sua sombra removida e morrer completamente. Haha, você me forçou. Veja meu movimento final assustador. Ele rugiu, espalhando teias para obscurecer a visão do oponente e então fugiu em alta velocidade. Infelizmente, alguém já estava esperando em sua rota de fuga. Desculpe, embora insignificante comparado ao King, ainda quero mostrar meu valor depois de ter sido enganado. Brook, segurando uma espada fina e emitindo uma aura fria, caminhou graciosamente passando pelo perplexo macaco-aranha, cantarolando 3 versos, flecha, entalhe, corte. Com um zumbido quando a espada foi embainhada, um poderoso golpe silencioso explodiu na grande cabeça do macaco-aranha. Capítulo 177. Dentro do castelo. No longo corredor forrado com carpete vermelho, luzes bruxuleantes iluminavam todo o espaço. Ao fundo, um buraco em forma humana com 2 orelhas de gato era vagamente visível. Foi formado pela investida selvagem do Pesadelo Miau. De uma direção distante, o som de explosões indicava que Pesadelo Miau estava envolvido em uma batalha com alguma coisa. Em ambos os lados das paredes do corredor, havia pinturas peculiares de animais.
Todas essas pinturas de mau gosto realmente são adequadas para alguém que se esconde em mares escuros e não ousa sair. Aqua, envolta em seu manto de deusa, caminhava à frente, reclamando continuamente das pinturas bagunçadas com desdém. Hehehehe. Uma risadinha fraca ecoou no corredor vazio. Quando Aqua, percebendo a anomalia, se virou, não viu nada. Quando Aqua olhou para trás e continuou andando, a risadinha veio novamente de algum lugar desconhecido. Imagens estranhas e um leitão ferido. Kana, que seguia atrás, foi atraída por uma pintura de uma cabeça de porco na lateral. Na ponta dos pés, com as perninhas bem juntas, ela se levantou para examinar de perto o rosto adorável na pintura. Enquanto ela olhava atentamente, a moldura da pintura com a cabeça de porco tremeu sem aviso. Com risadinhas cada vez mais frequentes, a horrível cabeça de porco na pintura de repente se materializou e saltou para fora. Hahaha. Você não esperava por isso, né? Na verdade, Rosnar. Antes que a assustadora introdução do porco zumbi terminasse, ele foi subitamente engolido por uma boca enorme. Quase instintivamente, Kana, a amante da comida, devorou tudo de uma só vez. O que? Ao redor deles, os zumbis horripilantes, que esperavam ansiosamente a visão da linda garota morrendo de medo, ficaram aterrorizados com a cena chocante. Em pânico e emergindo das pinturas com os olhos exageradamente arregalados. Até os zumbis do tapete rolaram e gritaram de surpresa. Pela primeira vez, esses zumbis, que assustaram inúmeras pessoas, encontraram uma garotinha tão brutalmente direta. Tendo exposto todos os zumbis aterrorizantes com o movimento, Kana agora tremia desconfortavelmente, sentindo como se tivesse engolido algo errado. Percebendo seu erro, ela prontamente cuspiu o porco zumbi. Droga! Mesmo parecendo um leitão ferido, sou um zumbi bonitão. Por favor, me respeite, sua coisinha gananciosa. Enfurecido, o porco zumbi balançou sua longa faca furiosamente, investindo contra Kana, que ainda estava se recuperando. Zumbido. Um círculo mágico azul brilhante surgiu a seus pés, o esplendor da deusa brilhando intensamente enquanto ela purificava a sombra de seu corpo com simplicidade e violência. Com um baque, o porco zumbi inconsciente caiu no chão. Coisas imundas e repugnantes não deveriam existir aos olhos desta deusa, seu teimoso monstro, e, com uma atitude inesperadamente confiável, Aqua gentilmente afastou seu cabelo azul que cobria seus olhos. O cajado da deusa apareceu do nada e com uma explosão de luz, os zumbis de tapete, zumbis de pintura e outros zumbis aterrorizantes caíram um por um, sem a menor resistência. Que assustador! Quem é essa mulher de aparência maluca e como ela consegue derrotar tantos dos nossos irmãos tão facilmente? Os zumbis sobreviventes, encharcados de suor, saltaram rapidamente das molduras e correram o mais rápido que puderam ao pousar. Projetados para assustar intrusos, esses zumbis aterrorizantes agora estavam fugindo aterrorizados, uma visão completamente vergonhosa. Se esses covardes tivessem sido mais corajosos e corrido sem se importar com suas vidas, quem estaria correndo seria Aqua, cujo poder divino estava quase esgotado. Kana, você está bem? Depois de afugentar os zumbis aterrorizantes, Aqua agachou-se diante da pálida Kana. Não, só sinto um gosto horrível na boca. Lembrando-se do sabor horrível de antes, Kana franziu a testa profundamente, seus olhos puros cheios de determinação enquanto ela jurava nunca mais comer nada daquele castelo. Esse é um probleminha, Aqua riu, levantando o dedo indicador em direção à boca entreaberta de Kana. No momento seguinte, um jato purificador de água limpa jorrou, proporcionando um bom enxague em Kana. Usar a água benta da deusa tola como enxaguante bucal era um privilégio que somente Kana desfrutava em todo o restaurante do mar. Muito melhor. Obrigada, Aqua. Uma Kana revigorada curvou-se educadamente. Ah, não precisa me agradecer, somos parceiros. O coração orgulhoso de Aqua derreteu-se, revelando um sorriso raro e lindamente afetuoso. Kana piscou e desviou o olhar de Aqua, seus chifres de dragão branco puro girando enquanto ela olhava ao redor. Tomoya desapareceu, ela disse lentamente. Ao ouvir isso, Aqua franziu a testa, olhando ao redor da bagunça caótica deixada pelos zumbis aterrorizantes em fuga, sem encontrar nenhum vestígio de Tomoya. Pensando bem, ela não via desde que entraram no castelo. Quando ele desapareceu, Aqua fechou os olhos para pensar, mas tudo o que conseguia lembrar eram imagens de si mesma caminhando orgulhosamente para a frente. A deusa tola torceu a boca e revirou os olhos antes de chegar a uma conclusão confiante. Não precisa se preocupar, Tomoya deve estar perdido. Aquele sujeito problemático deveria ter seguido de perto essa deusa desde o começo. Kana apenas piscou, sem nem mesmo dizer seu bordão de sempre, claramente não acreditando nas bobagens de Aqua. Ahahahahaha. A tola um tanto autoconsciente coçou a cabeça e riu sem jeito. Espere. Esta é uma grande oportunidade. A deusa tola de repente se animou e deu um tapinha na testa. Ela se lembrou do segredo incrível que o velho ferido havia mencionado antes. Este castelo estava cheio de tesouros que poderiam ser trocados por bebidas. Ajudar os outros a recuperarem suas sombras não era mais sua preocupação com o Miau fortalecido por perto. E com Tomoya convenientemente ausente, era uma rara oportunidade de procurar um tesouro. Ter sua própria fonte de renda independente sempre foi o sonho de Aqua. Agora, com a esperança de realizar seu sonho de beber à vontade, ela não conseguia deixar de se sentir animada. Quanto a saber se o desaparecido Tomoya estava seguro, tais pensamentos nunca lhe passaram pela cabeça. Aos olhos de Aqua, a chance do astuto Tomoya ser emboscado era tão provável quanto o peito de Ares crescer naturalmente, ambas igualmente impossíveis. Vamos, Kana, vamos arrecadar fundos para bebidas.
Sentindo-se extremamente inteligente, decidiu a deusa tola. Embora Kana quisesse dizer que não bebia, vendo a excitação de Aqua, ela sentiu e deixou Aqua levá-la até o porão do castelo. Deusa tola, os tesouros devem estar escondidos nos lugares mais isolados. Vamos voltar um pouco. Com uma força bruta desmedida, Pesadelo Miau avançou, esmagando todos os soldados e zumbis generais que bloqueavam seu caminho. Ele continuou sua fúria até rasgar as robustas paredes do castelo com uma garra, chegando ao grande e espaçoso salão superior. Você que parece um alho poró gigante, é o Shichibukai. Pesadelo Miau, segurando uma faca longa e pesada, olhou ferozmente para a frente. Lá, uma figura alta de pernas cruzadas, bebia calmamente vinho tinto. Não me lembro de ter um gato falante no meu navio. Moria, ainda mantendo alguma definição muscular, olhou para Pesadelo Miau. Então, você é um usuário da Akuma no Mi Zone dos sonhos sem fim do restaurante Mar. O que você quer de mim? Recebendo a confirmação, Pesadelo Miau cravou sua longa faca no chão. Lembrando-se do sorriso confiante de Tomoya antes da partida, ele sorriu. Estou aqui para capturar você para nosso capitão Miau. Hehehehe. Se você quiser falar comigo, deixe que ele venha pessoalmente. Moria girou preguiçosamente sua taça de vinho, arqueando uma sobrancelha. Quanto a você, deixe isso com meu amigo obediente. Antes que Pesadelo Miau pudesse entender, o teto do salão se espatifou com um estrondo. Uma figura enorme desceu do alto, brandindo um punho colossal em direção ao Pesadelo Miau. Sem o aqui de observação, Pesadelo Miau mal conseguia levantar os braços para se proteger. Bum! A força aterrorizante do gigante, combinada com a técnica do garoto relâmpago, criou uma tempestade, fazendo o Pesadelo Miau voar. Atravessando as muralhas do castelo, ele caiu na floresta escura lá fora. Oars, você ainda está pensando em se tornar o rei dos piratas? Moria olhou para o rosto enorme do gigante Oars. Quando infundido com a sombra do menino relâmpago, Oars manteve parte de sua consciência original, mas agora havia recuperado o controle total. Não mais, meu mestre. As palavras simples de Oars carregavam uma força tempestuosa. Então vá, deixe-me ver sua força, disse Moria calmamente. Entendido, mestre. Obedecendo à ordem, Oars saiu pisando duro do castelo, avançando em direção ao local de pouso do Pesadelo Miau. Tijolos quebrados caíram, um deles acidentalmente atingindo a cabeça de Moria, deixando um grande galo vermelho. Idiota! Pressionando o botão para baixo, Moria xingou. Naquele momento, arcos elétricos brilharam, e uma voz firme e cheia de zombaria falou. Você parece ocupado, Gecko Moria. Moria ficou inicialmente assustado, mas depois se acalmou ao ver o visitante. Hehehehe. Ouvi dizer que você estava me procurando. O criminoso mais procurado do mundo, o Tomoya Trovão Extremo? Ele se levantou lentamente. Por coincidência, eu também preciso de um favor seu. Pelo jornal, Moria sabia que o oponente havia escapado de 2 almirantes, demonstrando uma força formidável. Então ele não convocou o exército zumbi imediatamente, não ajudaria muito. Já que você me conhece, isso deve ser mais fácil. Tomoya, ao chegar ao local, não respondeu diretamente. Depois de examinar minuciosamente Moria desta era, ele sorriu e estendeu o braço naturalmente. Torne-se meu subordinado, Moria. No porão do castelo, o ataque repentino de Oars afetou Aqua e Kana enquanto o chão rachava sob eles, fazendo-os cair para um nível mais profundo. Kana, com seu excelente equilíbrio, pousou firmemente, enquanto Aqua tropeçou e caiu de cabeça. Enquanto a deusa tola se levantava e xingava, Kana já havia começado a explorar o porão mal iluminado. Sabendo que o objetivo de Aqua era roubar tesouros, embora Aqua insistisse que era uma requisição, a sempre bem comportada Kana ficou nervosa, até mesmo andando na ponta dos pés com cautela. Logo Kana encontrou uma porta marcada como Tesouro Interior. Ela acenou para Aqua, seu comportamento cauteloso era extremamente fofo. Isso não vai dar certo, Kana, temos coisas importantes para fazer agora. Comparada a Kana, Aqua não tinha vigilância, dando tapinhas orgulhosos no peito. Mas se você quiser me desafiar para um duelo de marionetes de sombra, eu darei o meu melhor. Confiantemente, Aqua levantou as mãos, criando uma fortaleza de sombras realista sob a luz fraca. Hehehe, que tal, Kana? Legal, né, Kana? Respirando fundo para suprimir qualquer pensamento rude, Kana apontou para a inscrição na porta. Parece que há um tesouro lá dentro. Tem um tesouro escondido aqui? Surpresa, Aqua abandonou suas inúteis habilidades de sombra e correu para espiar o interior. Com sua visão divina penetrando a luz fraca, ela viu uma sala vazia com um baú de tesouro chamativo. Animada, Aqua deu um passo à frente sem pensar. Felizmente, a esperta Kana a conteve, jogando uma pedra lá dentro. A pedra rolou várias vezes, tocando o peito. Surpresa! Não é um tesouro, mas um zumbi. A tampa do baú se abriu e um zumbi feroz saltou de dentro dele. Por que você não está com medo? Ao ver os intrusos imóveis, o rosto grotesco do zumbi no peito se encheu de confusão. Enquanto isso, o lustre acima dizia, não seja bobo, aquela mulher pode purificar sombras, corra. Sem hesitar, o lustre fugiu, deixando o zumbi do peito perplexo. Espere, espere, o que você quer dizer com purificar sombras? Antes que terminasse, um círculo mágico azul brilhante se formou no chão. O medo da morte se espalhou instantaneamente e o zumbi do peito entrou em pânico. Ao contrário do lustre, ele não tinha pernas para escapar, conseguindo apenas observar a luz azul cobrindo-o com horror. Então, não aconteceu nada. Depois de esperar um pouco, o zumbi do peito abriu os olhos, confirmando que o círculo havia desaparecido e que ele estava ileso. Maldito lustre, você me assustou. Ao ouvir isso, o lustre retornou. Venham todos rápido. Essa bruxa não consegue purificar sombras agora, vamos pegá-la. Com um grito, os zumbis da sombra se reuniram, cada um se preparando ferozmente. Ao ver isso, o rosto de Aqua se contraiu. Percebendo que seu poder divino estava esgotado, a deusa tola sorriu desajeitadamente. Haha, boa noite, senhores zumbis, já jantaram? Fim do vídeo.
Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!